Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a terceira parte da aula sobre ontologia. Nas últimas duas primeiras partes, nós vimos, primeiro, que a fenomenologia começa com um aparecer. Ela pergunta como algo se mostra, a experiência. Segundo, o Husserl, ele mostra que a consciência ela é intencional, então ela é sempre consciência de alguma coisa, por isso a experiência já é abertura para o mundo. Terceiro, nós vimos que as coisas aparecem em horizontes de sentido, um objeto não aparece isolado, sempre dentro de práticas, de memórias, de relações. E quarto, a hermenêutica, nessa arte da interpretação dos fenômenos, mostra que aquilo que aparece é sempre interpretado. A linguagem, a história, a cultura, elas participam da compreensão do real. E aí nós mencionamos Heidegger, em que Heidegger ele diz que o ser humano ele é um ser no mundo, ele é um Dasein, ele é um ser aí. Ele é temporalidade, ele é possibilidade, ele é finitude, ele é interpretação. E aí nós vimos que esses 5 pontos são fundamentais para a ontologia contemporânea. Porque depois da fenomenologia, nós não podemos mais falar do ser como se a gente estivesse fora do mundo. Nós não somos espectadores neutros do ser, nós participamos do ser, nós estamos dentro do mundo que tentamos compreender. E aí quando nós estudamos a natureza, nós estamos dentro da natureza. Quando estudamos sociedade, somos seres sociais, e etc, etc. Então, essa é uma das razões pelas quais a ontologia ela se torna mais difícil. A gente terminou a aula falando sobre isso. Então, a realidade ela é aquilo que se manifesta em um mundo de sentido. Ela nos ensina que ver não é apenas receber estímulo, mas é encontrar algo como algo, é interpretar. Ok? Então, diante disso, a gente pode dar o próximo passo. Porque se o ser aparece, se aquilo que aparece é interpretado, então a ontologia pode ser organizada em grandes dimensões. A primeira dimensão é a fenomenológica, ou seja, como o ser se manifesta. A segunda dimensão é a dimensão hermenêutica, ou seja, como o ser é interpretado. A terceira dimensão é o que a gente chama de poética, que é como o ser se realiza, como ele se cria, se transforma pela ação, pela técnica, pela arte, pela história. A quarta dimensão é a dimensão metafísica, que é o sentido último do ser. Ou seja, existe um fundamento, uma unidade, uma verdade, um bem, uma beleza. Então perceba que essas 4 dimensões, elas não são gavetas separadas, elas se atravessam, Porque quando algo aparece, nós já interpretamos. Quando interpretamos, podemos agir. Quando agimos, transformamos o mundo. E quando perguntamos pelo sentido da totalidade, entramos novamente na metafísica. Vamos aplicar isso a um exemplo contemporâneo, que é a inteligência artificial. Fenomenologicamente, nós perguntamos como a inteligência artificial aparece para nós. É como ferramenta, como ameaça, como colaboradora, como espelho da linguagem humana? É como uma presença quase pessoal? Do ponto de vista hermenêutico, nós perguntamos como interpretamos essa tecnologia. É um progresso, substituição, eficiência, perigo? É uma democratização, é um controle? Poeticamente, perguntamos que mundo ela está ajudando a construir, Que hábitos cognitivos ela produz? Que trabalhos transforma? Que decisões podemos delegar? Que formas de criação ela possibilita? Que dependências ela cria? Metafisicamente, nós perguntamos o que essa tecnologia nos obriga a repensar sobre inteligência, linguagem, consciência, criação e pessoa. Então perceba como a ontologia ela permite pensar um fenômeno atual sem reduzi-lo a uma opinião rápida. Ela abre camadas, ela organiza perguntas, ela nos obriga a ir mais fundo. Então, a gente pode pensar na nossa própria vida pessoal, Fenomenologicamente, a gente se pergunta como minha vida aparece para mim hoje. A minha vida é uma tarefa, é um peso, promessa, rotina, cansaço, possibilidade? Do ponto de vista hermenêutico, a gente pode se perguntar que narrativa eu conto sobre mim. Eu sou uma vítima? Eu sou um fracasso? Eu sou um projeto? Eu sou alguém preso ao passado? Eu sou alguém aberto ao futuro? Poeticamente, a gente pode perguntar o que eu estou criando com as minhas escolhas, que relações eu cultivo, que hábitos eu reforço, que mundo eu ajudo a produzir. E metafisicamente, qual é o sentido que orienta a minha existência, O que eu considero verdadeiro, bom, belo, digno, quais são os meus valores. Então, perceba que a ontologia ela não é apenas uma disciplina acadêmica. Ela é uma forma de ampliar nossa consciência. Consciência do mundo, consciência da linguagem, consciência dos modos de aparecer, consciência das reduções e também das possibilidades. Então, a fenomenologia ela nos ensina a olhar para o aparecer. A hermenêutica nos ensina a compreender a interpretação. Heidegger nos ensina que a pergunta pelo ser passa pela existência concreta, temporal e finita. E com isso, a ontologia ela deixa de ser apenas uma pergunta sobre coisas. Ela se torna também a pergunta sobre como essas coisas se manifestam, sobre o modo como compreendemos esse real, sobre como habitamos o mundo, sobre como nossa própria existência se torna uma questão para nós enquanto seres humanos. Então, em uma época de pressa, a fenomenologia ensina atenção. Em uma época de excesso de informação, a hermenêutica ensina a interpretação. Em uma época de automatismo, Heidegger recoloca a pergunta pela existência. Em uma época de visibilidade intensa, a ontologia pergunta, o que realmente está aparecendo, o que está ficando oculto?
Então a gente precisa aprofundar nisso. A gente precisa falar do pensamento, da linguagem, da palavra, né? A gente precisa ver como esse mundo humano se constrói, como ele é interpretado, como ele se transforma. E aí a gente precisa falar então sobre a hermenêutica, especificamente sobre a poética. Então, vamos lá. Vamos avançar nesse sentido aí. Então, primeiro, eu quero falar sobre a hermenêutica, né? O ser como sentido interpretado, e depois sobre a poética, que é o ser como realidade criada, realizada, né? Transformada pela própria ação humana. Então vamos começar pela hermenêutica, né? Hermenêutica significa interpretação, mas aqui a gente precisa entender interpretação em sentido mais profundo. Não se trata apenas de interpretar textos difíceis, de juntar palavras, né? Não se trata apenas de explicar uma frase difícil, uma frase sofisticada, culta. Não se trata apenas de comentar uma obra. A hermenêutica, em sentido filosófico, ela mostra que a existência humana é interpretativa. Nós não apenas vivemos. Nós compreendemos que vivemos, nós damos nome, damos sentido, organizamos acontecimentos, nós contamos histórias, nós interpretamos sinais, interpretamos o outro, a nós mesmos. Então o ser humano ele não encontra o mundo como uma massa muda de fatos. Ele encontra um mundo falante, como sentido. Quando entramos numa sala, nós não vemos apenas objetos físicos. Nós vemos os seus lugares de uso, as possibilidades, os sinais, as atmosferas, nós vemos as relações. Uma sala de aula não é apenas uma parede, cadeira e iluminação. É um espaço de aprendizado, de autoridade, de expectativa, de exposição, de escuta, de vergonha para alguns, mas de descoberta para outros. O mesmo espaço físico pode carregar sentidos diferentes. Esses sentidos não são acessórios, eles fazem parte do modo como aquele espaço aparece para nós. Por isso, compreender não é simplesmente copiar o mundo de dentro da mente. Compreender é participar de uma relação com o mundo. É deixar que algo se mostre, mas também levar a esse encontro uma história, uma linguagem, a sua memória, um corpo, uma expectativa, uma pergunta. E aqui aparece uma ideia essencial. Nós nunca compreendemos nada do zero. Toda compreensão acontece dentro de um grande horizonte. Um horizonte, ele aqui é tratado como um campo de sentido a partir do qual algo aparece como significativo. Por exemplo, uma mesma chuva pode aparecer de modos diferentes, né? Para quem planta pode ser esperança, para quem mora numa área de risco pode ser medo, para quem está de férias na praia pode ser frustração, para uma criança pode ser uma brincadeira, para a mãe pode ser a ansiedade da criança ficar doente. Então a chuva é um fenômeno físico e objetivo, mas o sentido da chuva depende do mundo em que ela aparece. Depende da necessidade, do corpo, da memória, do lugar, da expectativa. Isso não significa que tudo seja uma mera opinião. Significa que a realidade humana é sempre uma realidade interpretada. E essa interpretação pode revelar ou encobrir coisas, pode ampliar ou empobrecer, pode abrir o mundo ou fechar o mundo. Uma pessoa pode interpretar uma crítica como ataque, quando talvez fosse cuidado. Pode interpretar uma oportunidade como ameaça, por medo. Uma diferença como inimigo, quando poderia ser aprendizado. Pode interpretar uma dificuldade como prova de incapacidade, quando talvez fosse parte de um processo. As sociedades também interpretam, e por vezes interpreta mal. Uma sociedade pode interpretar o progresso apenas como crescimento econômico. A liberdade como nível de consumo. A educação como um treinamento para o mercado. A natureza como recurso, pessoas como números. Então percebe que quando a interpretação empobrece, o mundo também empobrece. Por isso a hermenêutica pergunta, que interpretação está governando o nosso olhar? Que linguagem está organizando a realidade? Que sentido damos ao que aparece, né? E aí, diante disso, a gente precisa falar da linguagem. Porque a linguagem não é só um instrumento que usamos depois de pensar. A gente já falou isso. A linguagem, ela é parte do pensamento. Nós pensamos com palavras, com imagens, com narrativas, com metáforas, com símbolos. A linguagem abre o mundo. Quando uma criança aprende a falar, ela não aprende apenas a emitir sons. Ela aprende uma forma de se comportar no mundo, de morar na realidade. Ela aprende o que é mãe, o que é medo, o que é brinquedo, o que é meu, o que é seu, o que é certo, o que é proibido, o que é gostoso, o que não é, o que é perigoso, o que é bonito, o que é feio. Cada palavra organiza uma experiência específica. Cada palavra separa algo do fundo confuso da vida e torna esse algo visível, comunicável, pensável. Então, quando uma dor ganha palavra, ela muda. Antes, talvez fosse apenas peso, confusão, um nó interno, um aperto na garganta. Depois, quando ela é nomeada, ela pode ser compreendida. Isso é uma das bases, por exemplo, da psicologia contemporânea. Porque quando você nomeia a dor, você pode comunicá-la e pode cuidar dela. Quando uma injustiça ganha nome, ela também muda. Aquilo que era vivido isoladamente passa a ser reconhecido socialmente, a palavra torna visível. Pense em várias expressões que mudaram, em debates contemporâneos. Quando a gente fala de saúde mental, de burnout, de assédio, de racismo estrutural, de desinformação, de crise climática, da neurodiversidade, das neurodivergências.
Então essas palavras, elas não criam sozinhas os fenômenos. Mas quando elas nomeiam os fenômenos, ela reorganiza todo o campo de visibilidade de sentido. Elas permitem reconhecer, discutir, cuidar, combater, transformar. Então perceba que a palavra, ela revela muitas coisas, mas ela também pode ocultar. Quando nós usamos rótulos pobres, reduzimos a realidade. Quando chamamos uma pessoa apenas de improdutiva, de problemática, de fracassada, de inimiga, de irrelevante, a gente está transformando a complexidade de uma vida em uma etiqueta, né? A linguagem, ela pode humanizar, mas também ela desumaniza. Ela pode abrir escuta ou encerrar um diálogo, pode revelar ou esconder fórmulas prontas, né? Então, por isso, a linguagem, ela tem uma responsabilidade ontológica que é fundamental. O modo como nós falamos das coisas influencia diretamente o modo como elas aparecem para nós. E o modo como elas aparecem influencia o modo como nós as tratamos. Quando eu digo recurso humano, eu não estou dizendo pessoa. Quando eu digo usuário, eu não estou dizendo sujeito. Quando eu digo mão de obra, eu não estou falando trabalhador. Quando eu digo morador de rua, eu não estou dizendo pessoa em situação de rua. Não é o mesmo que dizer isso, né? A mudança de palavra não resolve tudo, a gente tem que pensar nisso. Mas ela muda o campo do sentido. E mudar o campo do sentido pode mudar a prática. Que é o que nos leva, por exemplo, aos debates em que a esquerda liberal se pauta fortemente e que a esquerda ortodoxa não consegue interpretar. E a gente gera uma dicotomia, né? Por exemplo, quando a gente não fala mais índio, falamos indígenas, né? Quando a gente fala da questão da LGBTQIAP+, muitas pessoas defendem que esse tanto de sigla é um desserviço, e outras dizem que não, que é uma forma de mudar, de orientar a nossa prática. Então perceba que a mudança das palavras não resolve tudo, mas muda o campo de sentido. A questão é quais lutas são mais urgentes e têm impactos a longo prazo. Eu acho que a discussão ela deveria caminhar por essa direção. Não vou me alongar nisso, é um tema espinhoso, complexo, não é o nosso interesse aqui. Mas perceba que essa esquerda fenomenológica, ela tem uma razão de se importar com o que a gente fala, né? Talvez o grande problema seja reduzir tudo à linguagem e esquecer das lutas de classe, mas isso é uma outra conversa. Vou falar de metáfora. Então vamos lá. A metáfora, ela não é apenas um enfeite literário, tá? Ela é uma forma de pensamento. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque ela permite compreender uma realidade por meio de outra realidade. Quando eu digo, por exemplo, tempo é dinheiro, eu não estou apenas usando uma frase comum. Eu estou assumindo uma interpretação do tempo. O tempo aparece como um recurso escasso, algo que se ganha, que se perde, que se economiza, que se investe, que se desperdiça. Então, olha, que essa metáfora, ela organiza o comportamento. A gente passa a administrar o tempo como capital, a medir o tempo como produtividade, sentir culpa quando a gente não rende. Mas a gente poderia usar outras metáforas, né? O tempo é rio, o tempo é amadurecimento, o tempo é respiração, o tempo é travessia, o tempo é um encontro. E aí, perceba que cada uma dessas metáforas abre um mundo diferente. Porque se o tempo é dinheiro, a vida tende a aparecer como produtividade. Se o tempo é amadurecimento, a vida tende a aparecer como um processo. Se o tempo é encontro, o valor não está apenas na eficiência, mas talvez na presença. Então perceba o poder ontológico de uma metáfora. Ela não apenas descreve uma realidade, mas ela ajuda a fazer essa realidade aparecer de determinado modo. Outro exemplo importante é a metáfora da mente como um computador, né? A gente sempre fala de processamento, armazenamento, input, output, programação, memória, sistema e tal. Essa metáfora pode ajudar em alguns contextos, mas também é muito reducionista. Porque a mente humana não é apenas uma fonte de processamento de informação, né? Na nossa mente nós temos corpo, afeto, história, desejo, imaginação, inconsciente, cultura, linguagem, relação, né? Traumas. Então perceba que toda metáfora ilumina algo, mas também deixa algo na sombra. Por isso que a hermenêutica, ela pergunta, tá, quais metáforas governam o nosso tempo? A sociedade é uma máquina? A educação é investimento? O corpo é equipamento? A vida é uma competição? A natureza é estoque? O mundo é mercado? Cada metáfora carrega uma ontologia implícita. E cada ontologia implícita orienta suas práticas no mundo. E aí, isso nos leva a falar do símbolo. Porque o símbolo ele é mais do que um sinal. Um sinal indica algo de maneira direta. Um símbolo carrega densidade de sentido. Um símbolo reúne memória, afeto, história, identidade, pertencimento, transcendência. Uma bandeira não é apenas tecido. Uma aliança não é apenas metal. Uma fotografia de família não é apenas papel ou pixel. Um túmulo não é apenas um pedaço de pedra. Uma canção de infância não é apenas barulho. O símbolo torna presente algo que muitas vezes está ausente. Ele condensa o mundo. Por isso, símbolos, eles tocam profundamente pessoas e comunidades. Porque eles não é simplesmente objeto. Eles participam da identidade, eles organizam formas de presença no mundo.
Na era digital, isso aparece de modo muito forte, né? Nós temos emojis, avatares, memes, logos, hashtags, imagens de perfil, selo de verificação, né? Ícones. Tudo isso vai organizando modos de reconhecimento. Tudo isso cria pertencimento, exclusão, mobiliza afetos, produz identidade. Então a hermenêutica, ela precisa olhar para esses símbolos porque eles mostram como o mundo contemporâneo se compreende. O que nos leva a falar das narrativas. Porque não somos apenas coleção de acontecimentos, nós contamos a vida. E ao contar, nós organizamos, selecionamos, editamos, damos sequência, damos causa, damos sentido. Então a identidade humana, ela tem uma dimensão que é narrativa. Não porque seja falsa, tá? Mas porque nós só compreendemos a nossa vida articulando conhecimentos em uma história. Quando alguém diz, eu sempre fui assim, perceba que está contando uma narrativa de continuidade. Ou quando diz, depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo, está contando uma narrativa de ruptura. Quando alguém diz, eu fracassei, está interpretando os acontecimentos com um olhar específico. Quando diz, eu aprendi, pode estar interpretando esses acontecimentos de outra forma. Então a hermenêutica, ela mostra que mudar a narrativa pode mudar o modo do ser. Não muda automaticamente os fatos, mas muda o sentido vivido dos fatos. E isso pode abrir uma série de possibilidades. Uma pessoa pode ficar presa a uma narrativa de culpa, outra a uma narrativa de ressentimento, uma narrativa de incapacidade, uma narrativa de superioridade. A pergunta hermenêutica é, essa narrativa revela ou encobre, amplia ou empobrece, abre o futuro ou aprisiona o presente ao passado? E isso vale também para a sociedade, porque uma comunidade pode narrar sua própria história como uma derrota permanente. Tipo, chamar o Brasil de bostil. O Brasil nunca deu certo, por exemplo. Né? Ou pode tratar como resistência. Fala, não, o tempo todo a gente tá lutando pra caralho. Desde que os filhos da puta dos portugueses chegaram, a gente só resiste, porra. Né? Pode narrar como superioridade, como responsabilidade, como trauma ou como aprendizado. Então perceba que a forma como a sociedade conta a sua própria história define o horizonte do seu futuro. Por isso que a direita entreguista é tão problemática, porque ela está destruindo a nossa identidade, né, com as suas narrativas. E está orientando práticas a isso. Vejam aí a última do tal do Bolsonaro querendo que a gente pare de usar o Pix e adote o modelo de transação financeira dos Estados Unidos. Percebe? Então, veja que a forma como ele está contando a própria história define o horizonte do futuro desses grupos de organizadores. O que nos leva à imaginação. Porque a imaginação muitas vezes é tratada como fuga da realidade, mas ela é muito mais que isso. A imaginação é uma potência ontológica. Ela permite antecipar possibilidades, permite ver o que ainda não existe, permite experimentar sentidos antes de realizá-los, permite projetar futuro. Sem imaginação, não teria arte, não teria ciência, política, educação, tecnologia, nem transformação social. Antes de construir uma ponte, alguém imaginou a travessia. Antes de criar uma lei, alguém imaginou outra forma de convivência. Antes de fundar uma escola, alguém imaginou uma comunidade aprendendo. Antes de mudar de vida, alguém imaginou que outra vida era possível. A imaginação, portanto, ela é uma ponte entre o dado e o possível. Não estou dizendo que, sei lá, então eu imaginei aqui que vamos ter agora o capitalismo e aí veio o capitalismo. Não é isso. A imaginação está absolutamente condicionada às condições materiais de cada período histórico. Ela é uma resposta a isso. E por ser uma resposta a isso, ela é uma forma de tornar consciente as contradições e as tensões do mundo que nos aparece. Então, isso é importante, porque nesse sentido, a ponte ela vai ser a imaginação vai ser uma ponte entre essa realidade concreta e o que é possível. E aqui aparece uma questão ontológica importante. O possível também tem um modo de ser. O possível ainda não é a realidade efetiva, mas também não é simplesmente nada, né? Não é a mãe de nada. Ele orienta decisões, move desejos, cria medo, produz esperança, abre projetos com base no que temos hoje. Então, uma possibilidade pode mudar a maneira como nós vivemos o presente. Quando uma pessoa percebe que pode sair de uma situação opressiva, mesmo antes de sair, seu mundo já começa a mudar. Quando uma comunidade percebe que pode se organizar mesmo antes da vitória, a realidade já se desloca. Quando alguém descobre, né, que pode aprender algo novo, mesmo antes de dominar aquilo, sua identidade começa a se abrir. Então, controlar a imaginação de uma sociedade é, em certa instância, controlar seus futuros. Daí vem o papel da publicidade, das redes sociais, dos discursos políticos, dos sistemas educacionais, da cultura, do consumo. Todos eles disputam a imaginação social. Eles dizem direto ou indiretamente que isso é sucesso, isso é fracasso, felicidade, o que é normal, o que é impossível, o que é desejado, o que é uma vida boa, o que não é. A hermenêutica pergunta, tá, quem está moldando o nosso imaginário? Que possibilidades nos são apresentadas? Que possibilidades nos são negadas?
Que futuros conseguimos imaginar? Que futuros fomos ensinados a considerar impossível, né? Então, nós vemos imaginar que é mais fácil imaginar o fim do mundo que imaginar o fim do capitalismo, por exemplo, né? E aí, esses controles do imaginário nos levam a falar sobre liberdade. Porque a liberdade não é apenas escolher entre opções prontas, tá? Liberdade é também reinterpretar a situação, é perceber possibilidades onde antes só havia repetição. É compreender os limites sem se reduzir a eles. É transformar a herança em projeto. Uma pessoa não escolhe tudo, não escolhe o lugar onde nasceu, não escolhe a sua época, não escolhe sua língua materna, não escolhe as suas condições iniciais da própria vida, não escolhe todas as feridas que recebeu da vida, mas pode, em alguma medida, interpretar, elaborar e responder. E a liberdade aparece nesse campo difícil entre o condicionamento e a possibilidade, entre aquilo que nos foi dado e aquilo que podemos fazer com o que nos foi dado. Isso não significa romantizar o sofrimento, não é isso. Não significa dizer que tudo depende, então, apenas da vontade individual e do mérito de cada um. Não, existem estruturas sociais, econômicas, familiares, políticas, psíquicas muito reais. Mas o ser humano não é absolutamente inexorável a isso. Não é pura determinação. Ele também é invenção. Ele é situado, ele é histórico, ele é limitado, mas ainda assim ele é aberto para se movimentar na história. E essa abertura é ontologicamente decisiva, porque o ser humano é um ser que pode compreender a si mesmo de outro modo, e ao se compreender de outro modo, pode começar a viver de outro modo. E aqui nos leva a passar da hermenêutica para a poética, porque interpretar o mundo é importante, mas o ser humano não apenas interpreta, ele age, e ao agir, transforma o mundo e transforma a si mesmo. Então, nós entramos na dimensão poética da ontologia. Poética vem do grego criação, produção, fazer surgir, realizar uma possibilidade. Essa dimensão ela é essencial porque o ser não é apenas aquilo que encontramos pronto. No mundo humano, o ser também é produzido, também é criado, instituído, transformado. Nós não apenas habitamos a realidade, nós a modificamos, nós construímos casas, cidades, leis, escolas, tecnologias, obras de artes, instituições, rituais, comunidades e tal. Então o ser humano ele é um ente que faz o mundo. Essa questão ela é fundamental, porque nós fazemos o mundo. Não no sentido de criar a realidade do nada, mas no sentido de configurar modos de vida, formas de convivências, linguagens, técnicas, memórias, futuros. Pensa na cidade. Ela é uma formação natural como uma montanha. Será? Será? Ou será que ela é resultado de decisões, de técnicas, de conflitos, de memórias, de interesses econômicos, de políticas públicas, de desigualdades, de sonhos, de medos, de obras, de abandonos? Me parece que a cidade é um ser produzido historicamente. Ela tem ruas, prédios, infraestrutura, mas também tem símbolos, ritmos, fronteiras invisíveis, pertencimentos, exclusões, lugares de memória, formas de encontro, formas de solidão. A cidade não é só um espaço físico, ela é um espaço vivido. E essa dimensão poética pergunta, tá, como o ser se torna obra? Que possibilidades se tornam realidade? Como a liberdade humana introduz novidade no mundo? Como aquilo que criamos passa também a nos transformar? E essa transformação é fundamental, porque o ser humano cria, mas aquilo que ele cria também se volta sobre ele. Nós criamos ferramentas e as ferramentas mudam os nossos gestos. Nós criamos cidades e as cidades mudam nossos encontros. Nós criamos escolas e as escolas mudam a nossa forma de aprender. Criamos redes sociais e as redes sociais mudam a nossa atenção. Criamos algoritmos e os algoritmos mudam nossas escolhas. Então a criação humana nunca é neutra. Toda criação abre possibilidades e fecha outras. Por isso a técnica é um campo central da ontologia contemporânea. Muitas vezes nós pensamos a técnica apenas como instrumento, como ferramenta, como um meio para alcançar um fim. Mas na verdade a técnica é muito mais que isso. Ela revela um modo de relação com o ser. Uma enxada revela a terra como campo de cultivo. Uma câmera revela o mundo como imagem. Um microscópio revela o invisível como investigável. Isso é fundamental, né? Um satélite revela o planeta como superfície monitorável. Um algoritmo revela o comportamento como padrão calculável. Uma plataforma digital revela a atenção humana como recurso capturável. Cada técnica faz o mundo aparecer de determinado modo. E ao fazer esse mundo aparecer, também oculta outros modos. Por isso a pergunta sobre tecnologia não deve ser apenas se ela funciona ou não. A pergunta mais profunda é: que mundo essa técnica constrói? Que tipo de ser humano ela favorece? Que experiências amplia? Que experiências empobrece? Né? Um aplicativo, por exemplo, ele não nasce sozinho. Ele começa como ideia, na verdade ele começa como necessidade social, depois gera como ideia, vira projeto, código, interface, produto, hábito, depois dependência, problema ético, regulação política, a gente espera. Então aquilo que era possibilidade torna-se uma realidade efetiva, e quando se torna realidade, muda o comportamento das pessoas. Isso é poético. O ser humano cria algo, mas aquilo que cria também transforma o ser humano. Então a dimensão poética também aparece na arte. A arte não é apenas decoração.
ela é uma forma de fazer aparecer o ser. Um quadro, uma música, um poema, um filme, uma dança, uma peça de teatro. E tudo isso pode revelar aspectos da realidade que o discurso comum não alcança. Então, às vezes, a música, ela mostra uma tristeza que a gente não consegue nem explicar conceitualmente. Um filme pode revelar uma estrutura social que estava invisível. Um poema abre uma palavra para sentidos que estavam adormecidos. Uma fotografia captura a presença que passaria despercebida. Então, a arte, ela não apenas representa o mundo, ela inaugura modos de ser, ela cria o mundo. Por isso que a criação artística é ontologicamente importante. Ela mostra que o ser não aparece apenas pela ciência, nem pela lógica, nem pela técnica. O ser também se manifesta na sensibilidade, na forma, na imagem, no ritmo, na presença, na beleza, né? E isso nos permite relacionar poética à liberdade. Porque a liberdade humana ela é ontologicamente importante porque introduz a possibilidade de mudança no real. Só que o real não é apenas o que já está dado. O real inclui também o dever, aquilo que pode vir a ser. Quando uma sociedade luta por direitos, né, que ainda não existem, ela age em nome de uma possibilidade de conquistar esse direito. Quando uma pessoa muda de profissão, ela muda, ela aposta numa possibilidade. Quando uma comunidade cria uma escola, sei lá, uma cooperativa, um movimento social, ela transforma a possibilidade em realidade. Então a ontologia, ela não é apenas a contemplação do que existe, ela também pensa o nascimento do novo. E aqui a gente precisa de cuidado, porque nem toda criação é boa, nem toda inovação é progresso, nem toda novidade é libertadora. O ser humano pode sim criar mundos mais justos, mas também pode criar sistemas mais sofisticados de dominação. Pode criar arte, mas também pode criar propaganda. Pode criar remédio, mas também criar armas. Pode criar redes de solidariedade, mas também redes de vigilância. Por isso a poética precisa de responsabilidade. A pergunta não é apenas o que podemos criar, mas que mundo estamos criando. Que tipo de humanidade esse mundo torna possível? Que tipo de humanidade ele destrói? Essa pergunta vale para tecnologia, para educação, para política, para economia, para arte, para a vida cotidiana, para tudo. Cada escolha ajuda a formar o mundo. Cada instituição carrega uma visão do ser humano, cada técnica carrega uma visão de realidade, cada prática social produz modos de vida. Se eu vejo um aluno apenas como desempenho, eu crio uma educação voltada para a nota. Se eu vejo o trabalhador apenas como produtividade, eu crio relações de trabalho que ignoram a pessoa e a sua saúde. Né? E aí eu vou querendo eliminar a chance de uma escala menor do que a 6 por 1. Se eu vejo a natureza apenas como recurso, eu crio uma civilização exploratória. Se eu vejo o tempo como dinheiro, eu crio uma vida incapaz de descanso. Então toda prática carrega uma ontologia, mesmo quando a gente não tem consciência. É por isso que estudar ontologia não é apenas estudar conceitos abstratos, é aprender a reconhecer as visões de realidade que vão sustentar as nossas formas de vida. E aí, isso faz com que a gente perceba que a hermenêutica mostra que o ser humano interpreta o mundo e que a poética mostra que o ser humano cria o mundo. Interpretar e criar está ligado um no outro. Porque agimos a partir do modo como compreendemos. E ao agir, transformamos o campo de sentido no qual outros irão compreender. Uma sociedade que interpreta a natureza como recurso cria um mundo. Uma sociedade que interpreta a natureza como comunidade de vida cria outro. Uma escola que interpreta o aluno como um número cria um tipo de educação. Uma escola que interpreta o aluno como um ser humano em formação cria outro. Uma cultura que interpreta a liberdade como consumo cria um tipo de sujeito. Uma cultura que interpreta a liberdade como uma responsabilidade cria outro. Por isso a pergunta hermenêutica e a pergunta poética caminham juntos. Primeiro, que sentido estamos dando ao ser real? Segundo, que mundo estamos produzindo a partir desse sentido? E aí agora, para concluir, eu acho que a gente pode sintetizar isso em 4 ideias. Primeira, viver é interpretar. Não existe existência humana sem compreensão de sentido. Segunda, a linguagem não é apenas uma ferramenta, ela abre o mundo, ela revela o ser, mas ela também pode ocultá-lo. Terceira, a imaginação ela é ontologicamente poderosíssima, porque ela permite antecipar possibilidades e transformar o presente. E quarta, a ação humana é poética. Não apenas encontramos o mundo, mas transformamos ele. E ao transformá-lo, também transformamos a nós mesmos. Essas 4 ideias nos levam a uma responsabilidade profunda, porque se a linguagem abre o mundo, precisamos cuidar das palavras. Se a interpretação orienta a ação, precisamos examinar os nossos pressupostos. Se a imaginação abre futuros, precisamos proteger a nossa capacidade de imaginar. Se a técnica e a ação criam modos de vida, precisamos perguntar que mundo estamos construindo. A ontologia, então, não é apenas uma pergunta sobre o que existe. É uma pergunta sobre o modo como o real aparece, sobre como interpretamos esse aparecer, sobre o modo como nossas interpretações se tornam o mundo. Em uma cultura acelerada, interpretar bem é um ato de resistência. Em uma cultura técnica, criar com responsabilidade é uma exigência ética. Em uma cultura de rótulos, cuidar da palavra é cuidar do ser. Em uma cultura de repetição, imaginar a possibilidade é abrir o futuro.
Então perceba que isso nos prepara para voltar à dimensão metafísica mais fundamental da ontologia, né? Para a dimensão da unidade, da verdade, da bondade, da beleza, da natureza, do tempo, da vida, da criação e do sentido último, ou seja, da realidade. Porque o ser, ele não apenas aparece, ele não apenas é interpretado, não apenas é transformado, ele também conduz às perguntas mais profundas se existe um sentido nessa totalidade ou não. Então vamos lá, né? A gente vai então encaminhando agora aqui para a última parte. A gente tem que mudar um pouco a profundidade das perguntas. E a gente precisa entender se o real, enquanto unidade ou totalidade, faz sentido mesmo ou não. E isso é o que a gente chama de pergunta metafísica. Aí a gente precisa entender bem o que isso significa, porque metafísica não é uma fuga da realidade, igual as pessoas dizem, igual principalmente os positivistas tratam, né, a metafísica como o depois da física. Não é isso. Metafísica, ela não é uma fantasia, ela não é uma linguagem obscura para falar de coisas distantes. Em sentido filosófico, metafísica é a investigação das estruturas últimas do real. Ou seja, ela pergunta por aquilo que está pressuposto quando falamos do mundo, da pessoa, da verdade, da liberdade, do tempo, da natureza, da possibilidade, da necessidade, do sentido. Ou seja, a metafísica ela começa com um espanto. Enquanto eu estou diante do fato, eu me espanto de que algo existe. Eu me espanto diante da vida, da consciência, do tempo, da morte, da beleza, da pergunta do que garante que algo exista, né? E as coisas não são simplesmente nada. Então essa pergunta ela não é uma curiosidade qualquer. Ela toca o limite do pensamento, porque normalmente nós explicamos uma coisa a partir de outra. Uma explicação do sentido de que uma causa explica um efeito, uma lei explica um fenômeno, uma história explica um acontecimento, uma função explica um mecanismo. Mas a pergunta metafísica, ela pergunta pela totalidade. E perguntar pela totalidade é muito difícil porque a gente não está fora dela. Nós não olhamos o ser de fora, nós estamos no ser. É como se a gente fosse aquele barquinho dentro da garrafa, né? É difícil ver o que há fora da garrafa, né? Porque a gente está dentro da garrafa. Por isso a metafísica exige humildade. Não pode ser um discurso arrogante de jeito nenhum, como se dominasse completamente o mistério do real. Mas também não precisa se calar. Ela pode pensar, pode perguntar, pode reconhecer limites, pode buscar estrutura, pode abrir sentido. A metafísica ela não elimina a ciência, mas ela também não substitui a ciência. Ela pergunta por aquilo que a ciência pressupõe. Ou seja, quando a ciência mede algo, ela pressupõe que existe algo mensurável. Quando formula uma lei, pressupõe alguma regularidade. Quando fala de causa, pressupõe uma ordem inteligível. Quando classifica, pressupõe identidade e diferença. Quando observa, pressupõe uma relação entre observador e observado. A ciência sempre trabalha dentro de recortes específicos. A metafísica ela vai perguntar pelo horizonte mais amplo desses recortes. Por isso, uma física ela pode estudar o movimento. A biologia pode estudar a vida. A psicologia pode estudar os processos mentais. A sociologia pode estudar as relações sociais. Mas a ontologia, ela ainda, além disso, pode perguntar, tá, mas o que é movimento? O que é vida? O que é mente? O que é sociedade? O que é causalidade? O que é tempo? O que é pessoa? O que é mundo? Que vocês estão dizendo que vocês estudam. Então, essas perguntas elas não são contra as ciências. Elas vão ao fundamento das categorias que usamos para compreender o real. Então, são perguntas metacientíficas ou metafísicas. Agora, para organizar essa dimensão metafísica, vamos retornar aqui 4 temas clássicos da ontologia, né? Unidade, verdade, bondade e beleza. Esses temas eles são chamados em muitas tradições filosóficas de transcendentais do ser. Isso significa que eles não são apenas qualidades particulares de algumas coisas, ou seja, são coisas que indicam tudo, ou seja, modos fundamentais pelos quais o ser pode ser pensado. Vamos começar pela unidade. Tudo aquilo que de algum modo, possui alguma unidade. Isso não significa que seja simples, uma pessoa é complexa, né? Uma pessoa tem corpo, tem memória, tem desejo, tem ferida, pensamento, afetos, relações, contradições, projetos. Mas apesar dessa multiplicidade, dizemos, isto é uma pessoa. Um organismo vivo também é múltiplo, né? Células, órgãos, sistemas, processos químicos, trocas com o ambiente. Mas não é apenas um amontoado, é uma totalidade organizada. Uma cidade também é múltipla. Temos ruas, bairros, pessoas, instituições, histórias, desigualdades, símbolos, conflitos. Mas ainda assim dizemos, isto é uma cidade. Então a unidade ela não elimina a diferença, mas ela organiza essa diferença. Esse ponto é muito importante para o nosso tempo, porque a gente vive numa época de forte fragmentação. A gente fragmenta a atenção, a informação, a identidade, os vínculos, o conhecimento. Então a pergunta ontológica pela unidade não significa desejar que tudo seja igual. Não significa apagar as diferenças. Não significa impor uma única forma de vida. Muito pelo contrário, tá?
A pergunta é, tá, que tipo de unidade ainda é possível sem violência? Como formar um comum sem destruir a pluralidade? Como manter a coesão sem transformar a diferença em ameaça? Essa pergunta vale para a vida pessoal, né? Como integrar nossas múltiplas dimensões? Trabalho, corpo, afeto, memória, desejo, espiritualidade, pensamento, descanso, responsabilidade. Vale também para a sociedade, né? Como conviver com diferenças sem cair na guerra permanente. Vale para o conhecimento. Como articular ciência, arte, ética, política, técnica, espiritualidade sem reduzir uma coisa a outra. A unidade do ser, ela não é rigidez, é uma coesão viva, uma articulação, uma relação contraditória. E aí a gente pode falar da verdade. A verdade não é apenas a adequação de uma frase a um fato, tá? Essa dimensão é importante. Quando dizemos que algo aconteceu ou não aconteceu, nós buscamos uma correspondência com os fatos. Mas a verdade, no sentido ontológico, ela é mais ampla. Ela tem a ver com manifestação, com desvelamento, com o fato de algo vir à luz. Quando alguém reconhece uma situação que vinha negando, pode-se dizer, agora eu vejo a verdade. Não se trata apenas de uma informação correta. Trata-se de uma revelação, algo que se mostrou. Quando uma sociedade encara uma injustiça histórica que tentou ocultar, existe um processo de verdade. Quando uma pessoa reconhece sua própria fragilidade, também tem verdade nisso. Quando uma obra de arte revela algo profundo sobre a condição humana, também há verdade. Então a verdade ela é o ser vindo à luz. Isso é decisivo hoje, porque a gente vive num momento de crise da verdade. Alguns teóricos até chamam de pós-verdade. Mas essa crise não é apenas a existência de mentira, porque mentira sempre existiu. A gente sempre foi mentiroso. A crise atual é mais profunda, é uma crise de como o ser aparece. As imagens são manipuladas, as vozes são simuladas, notícias falsas circulam rapidamente, algoritmos criam bolhas de percepção, opiniões se confundem com fatos o tempo todo, visibilidade se confunde com realidade. Então, nesse cenário, a ontologia da verdade pergunta, tá, como algo se mostra como verdadeiro? Que condições permitem que a realidade venha à luz? Que práticas ocultam o ser? Que discursos distorcem se aparecer? Quais são os interesses? A verdade exige abertura, paciência, escuta, exige um confronto com aquilo que talvez nós não gostaríamos de ver. A verdade não é apenas posse, ela é um acontecimento. É um encontro entre a realidade e a inteligência. E aí vamos discutir a verdade, a bondade, desculpe. Quando a gente fala de bondade do ser, precisamos ter cuidado. A gente não está dizendo que tudo que acontece é moralmente bom, não estamos dizendo que violência, injustiça, sofrimento ou destruição sejam bons. A bondade no sentido ontológico tem a ver com plenitude, com realização, com florescimento, com aquilo que permite um ser melhorar suas possibilidades próprias. Por exemplo, uma árvore saudável realiza a vitalidade própria de uma árvore. Uma relação boa realiza confiança, cuidado, reciprocidade. Uma sociedade boa realiza justiça, dignidade, participação popular. Uma tecnologia boa amplia as possibilidades humanas sem destruir o humano. O bem tem relação com o florescimento do ser. Por isso, a pergunta pelo bem depende da pergunta pelo ser. Porque para saber o que é bom para uma pessoa, eu preciso perguntar o que é uma pessoa. Para saber o que é uma boa educação, eu preciso perguntar, tá, qual é a formação, o que é a formação humana? Para eu saber o que é uma boa tecnologia, eu preciso perguntar que tipo de humanidade essa tecnologia promove. Se eu defino o ser humano apenas como consumidor, então o bem será consumir cada vez mais. Se eu defino o ser humano apenas como usuário, então o bem será aumentar a eficiência e o engajamento nas redes. Mas, se eu compreendo o ser humano como pessoa, corpo, linguagem, memória, relação, liberdade, vulnerabilidade, história, abertura de sentido, então perceba que o bem se torna algo muito mais complexo. A ontologia, portanto, sustenta a ética. Toda a ética carrega uma visão de ser. Quando uma empresa diz que seu objetivo é maximizar o engajamento, ela pressupõe uma ideia de valor. Mas a gente tem que perguntar, tá, mas mais engajamento é sempre melhor? E se esse engajamento vier da ansiedade, da raiva, do vício, da polarização, da manipulação? A pergunta ética depende de uma pergunta ontológica. Que tipo de ser humano está sendo formado por essa prática? Né? Isso nos leva à beleza. Porque beleza talvez seja a dimensão mais delicada. Ela é difícil de definir, né? Mas todos nós sabemos que existem experiências de beleza que nos interrompem. Né? Nós somos afetados por uma música, um céu ao entardecer, um gesto de generosidade, uma paisagem, um rosto, uma cena de cinema, uma criança aprendendo a falar ou brincando, uma idosa contando uma história. A beleza é uma forma de manifestação do ser. Ela faz o real brilhar. Faz algo aparecer não apenas como útil, mas como digno de contemplação. A beleza suspende a pressa, ela nos tira da lógica do uso imediato. Diante do belo, não perguntamos primeiro para que serve. A gente para, olha, escuta, a gente é afetado. Por isso a beleza tem uma força ontológica, porque ela revela que o real não é apenas a disponibilidade funcional. O mundo não é apenas matéria para uso, a vida não é apenas produtividade, o corpo não é apenas desempenho, a natureza não é apenas estoque, a arte não é apenas decoração.
Existe no ser uma dimensão de gratuidade, forma, presença, irradiação, encanto. Em uma época utilitarista, a beleza é quase uma resistência, tá? Política, inclusive. A beleza nos lembra que tudo que existe não é assim para ser usado, né? Nem tudo precisa ser usado o tempo todo. Algumas coisas existem para ser contemplada, para ser cuidada, celebrada, respeitada. Então isso nos permite conectar as 4 dimensões. O ser se mostra como unidade porque possui alguma coesão. Mostra-se como verdade porque pode aparecer e ser conhecido. Mostra-se como bondade porque pode realizar a plenitude e orientar o desejo. E mostra-se como beleza porque pode irradiar sentido e nos chamar à contemplação. Unidade, verdade, bondade e beleza, isso não são apenas enfeites conceituais. São formas profundas de resistir ao empobrecimento do mundo no sistema capitalista. É uma forma de lutar e resistir, porque contra essa fragmentação nós buscamos a unidade. Contra a mentira e a manipulação buscamos verdade. Contra a destruição e a redução do humano buscamos bondade. Contra o utilitarismo e a pressa buscamos beleza. Essa é a conclusão mais poderosa da ontologia, porque ela mostra que a pergunta pelo ser não termina em uma abstração vazia, ela retorna à vida, né? E aí, assim, quando a gente para diante da inteligência artificial, a ontologia pergunta, tá, o que é inteligência, o que é linguagem, o que é consciência, o que é criação, o que é responsabilidade, o que é pessoa? Diante da cultura digital, a gente tem que perguntar o que é presença, identidade, imagem, memória, o que é realidade. Diante da crise ecológica que a gente vive, a gente tem que se perguntar novamente o que é natureza, o que é vida, o que é independência, o que significa habitar o planeta. Diante dessa política neoliberal, a gente tem que voltar a perguntar o que é comum, o que é público, o que é justiça, o que é verdade pública, o que é dignidade. Diante da vida pessoal, a gente tem que se perguntar quem somos, no que estamos nos tornando, que possibilidades estamos realizando, que modo de ser minhas escolhas estão produzindo. E essas perguntas mostram que a ontologia ela não acabou. E talvez ela seja mais necessária do que nunca. Porque quanto mais acelerada se torna a realidade, mais precisamos distinguir os modos de ser. A gente não pode mais tratar tudo como dado, como mercadoria, como opinião, como máquina, como imagem, como cálculo. Uma pessoa não é apenas um conjunto de dados. A natureza não é apenas recurso. A verdade não é aquilo que viraliza. A inteligência não é apenas um processamento. O tempo não é apenas produtividade. A vida não é apenas utilidade em funcionamento. A ontologia nos ensina a não viver de modo automático, nos ensina a perguntar que tipo de realidade está diante de mim, como ela aparece, qual a sua profundidade, qual a sua duração, que relação isso tem comigo, que cuidado o mundo exige de mim, né? E aí, eu acho que agora isso nos leva a fechar o arco da aula. Porque na primeira parte nós vimos que a pergunta pelo ser atravessa a tradição filosófica. Ela nasce na filosofia antiga, passa pela tradição medieval e chega à modernidade profundamente transformada. Com René Descartes, a gente viu que o ponto de partida passa a ser o sujeito que pensa, a certeza é buscada na consciência. Com Immanuel Kant, a gente viu que a filosofia mostra que conhecemos os fenômenos e a partir das condições da sensibilidade e do entendimento, a gente vai organizando o mundo. Então o ser passa a ser pensado em relação ao mundo como ele aparece para nós. Com o idealismo alemão, a realidade ganha movimento, o ser é pensado como um processo, atividade, natureza, espírito, como história. Depois, com a crise da metafísica, a filosofia ela é obrigada a cuidar melhor da linguagem, do método, dos limites do conhecimento. Com a fenomenologia, a pergunta pelo ser retorna a partir do aparecer, né? Então a consciência ela é intencional, o mundo é um horizonte de sentido, o real se manifesta na experiência. Com Heidegger, a ontologia se torna uma análise da existência. O ser humano é o ser aí, o ser no mundo, Dasein. É temporalidade, é finitude, é possibilidade, é interpretação. Com a hermenêutica, nós entendemos que viver é interpretar. A linguagem, as metáforas, os símbolos, as narrativas, tudo isso configura o modo como nós habitamos o real. Com a poética, nós entendemos que o ser humano cria um mundo, transforma as possibilidades da realidade e ao fazer isso se transforma. E por fim, com a dimensão metafísica, nós voltamos às perguntas últimas. O sentido da totalidade, da unidade, da verdade, do bem, da beleza. Esse percurso ele mostra, eu espero que tenha mostrado, que a ontologia não é uma doutrina única. Ela é uma história de perguntas. E cada época pergunta a partir das suas próprias tensões. A filosofia antiga perguntava pela ordem do cosmos, pela substância, pela mudança, pela permanência. A tradição medieval perguntava pela criação, pela participação, pela relação entre essência e existência. A modernidade perguntou pela consciência, pela certeza, pela razão, pelo método. A filosofia contemporânea pergunta pelo aparecer, pela linguagem, pela técnica, pela existência, pela história, pela finitude.
E nós hoje? Quais são as nossas perguntas ontológicas, né? Talvez a gente possa ou precise se perguntar o que é real em um mundo de imagens manipuláveis. O que é presença em uma época de relações mediadas por telas. O que é identidade em uma cultura de perfis, avatares, dados. O que é verdade em uma sociedade de excesso de informação. O que é humano diante da inteligência artificial. O que é natureza diante dessa crise ecológica. O que é o corpo em uma época de biotecnologia. O que é liberdade quando nossos desejos são antecipados pelos algoritmos. E o que é tempo em uma cultura de aceleração permanente. Essas perguntas elas mostram que estudar ontologia não é voltar ao passado por curiosidade. É ganhar instrumentos para pensar o presente com mais profundidade. A ontologia nos ajuda a perceber que toda prática carrega uma visão de ser. Toda técnica carrega uma visão de mundo, toda política carrega uma ideia de pessoa, toda educação carrega uma ideia de formação humana. Toda economia carrega uma ideia de valor e toda linguagem carrega uma forma de revelar ou ocultar o real. Por isso a pergunta pelo ser é também uma pergunta ética. Porque o modo como compreendemos o ser influencia o modo como tratamos as coisas. Se eu vejo a natureza apenas como estoque, eu a exploro. Se eu a vejo como um mundo comum, eu a cuido. Se vejo apenas como função, eu uso. Se vejo como pessoa, eu reconheço. Se eu vejo o tempo apenas como produtividade, né, eu me esgoto o tempo todo. Se eu vejo como existência, eu posso habitá-lo, talvez. A ontologia, portanto, não é a distância da vida. Ela está presente em cada modo de olhar, em cada forma de nomear, em cada prática social, em cada tecnologia, em cada escolha, em cada pergunta séria sobre o sentido do real. E isso nos leva ao encerramento da aula. Porque a pergunta pelo ser nunca desaparece completamente. Ela pode mudar de linguagem, pode ser criticada, pode ser esquecida, pode parecer abstrato demais, mas ela sempre retorna. Retorna quando nós perguntamos o que é uma pessoa, o que é a verdade, liberdade, justiça, natureza, o que é o tempo, o que significa uma vida boa e o que significa existir. E talvez essa seja a grande força da ontologia. Ela nos impede de viver apenas na superfície. Ela nos obriga a perguntar pelo fundo, pelo sentido, pelo modo do ser, pelo que está pressuposto nas nossas escolhas. Em uma época de pressa, a ontologia nos ensina atenção. Em excesso de informação, profundidade. Em técnica acelerada, responsabilidade. Em uma época de fragmentação, ensina a buscar unidade sem apagar as diferenças. Então perceba que a ontologia ela não nos dá respostas fáceis, mas nos dá perguntas melhores. E muitas vezes pensar melhor começa exatamente assim. Não aceitando a primeira aparência, não reduzindo o real a uma única medida, não confundindo utilidade com valor, não confundindo visibilidade com verdade e não confundindo funcionamento com vida. A pergunta pelo ser é, no fundo, uma pergunta sobre o sentido do real. E quando perguntamos pelo sentido do real, inevitavelmente perguntamos também pelo nosso próprio lugar no mundo. Porque nós não estamos fora do ser. Nós estamos no ser, participamos dele, somos atravessados por ele, somos ao mesmo tempo aqueles que podem perguntar o que caralho significa o ser. Essa pergunta, ela não termina a aula, ela abre o pensamento. Muito obrigado e até a próxima.